Olá, estamos aqui em mais um episódio do Cognitivamente Falando, trazendo para vocês sempre essa relação, né, de um raciocínio clínico num processo de avaliação, intervenção psicopedagógica, neuropsicopedagógica, de um olhar desse ser de uma forma integral. E hoje a gente está aqui com uma querida Cristiane Tada, minha xará. Minha xará, ela é a graduação dela em nutrição pela Universidade de Brasília. Ela é mestre em nutrição humana pela UNB também, pela Universidade de Brasília, e pós-graduada em nutrição clínica pela Universidade de São Camilo, no Rio de Janeiro. E hoje ela vai complementar todo o processo dela acadêmico, né? E nós vamos estar falando dessa relação, né? E do que é muita gente tem essa dúvida, pergunta, às vezes não sabe como agir. Na anamnese, quando você pergunta dessa criança, desse adolescente, sobre o que ele come, como ele se alimenta, a rotina alimentar dele, isso é importante para o nosso raciocínio clínico. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui com a Cris. Ah, A Cris e a a Cris. Cris e a Cris. Hoje vai ser um papo de Cris com Cris. Show de bola. E aí, você pode complementar toda a sua formação para a gente poder fazer um link aí com o nosso bate-papo de hoje. Tá, Joia? Agradeço o convite, né? Sempre bom falar, né? Deixar as pessoas mais informadas. Eu também sou educadora parental em disciplina positiva. Eu sou mediadora PEI também, que eu achei muito importante fazer essa Sim. formação para me ajudar. Eu tenho a minha formação na parte das dificuldades alimentares. Eu tenho minha formação, ela é toda internacional. Eu tenho os cursos em SOS Approach to Feeding, Get Permission, AAOU, na terapia alimentar responsiva, que é Responsive Feeding Therapy. Todos os cursos, a maioria dos meus cursos são todos internacionais, porque quando eu decidi me aprofundar mais, eu sou muito voltada aonde que está sendo feita a ciência. Quem está fazendo a ciência, e eu sou toda voltada toda para a formação da ciência. Então, assim, eu não faço assim a minha ponte, né, vozes da minha cabeça, não. Tudo que eu faço tem fundamentação científica. Então, eu fui beber na fonte. Eu tenho muito esse costume eu fui atrás de quem está fazendo mesmo, e fiz o curso com os métodos, né, quem foi os criadores dos métodos. Então, foram a melhor formação que eu pude fazer para melhor atender as minhas crianças e os adolescentes, né, com as dificuldades alimentares. E eu também trabalho com transtornos alimentares, que são anorexia, bulimia, transtornos de compulsão alimentar. E essa formação eu fiz no Ambulim, que é um ambulatório que tem lá no Hospital das Clínicas da USP. Né? Então, eu fiz o aprimoramento deles lá, que dura cerca de 1 ano. O aprimoramento deles, então eu cuido dessa parte, porque também começou a aparecer, principalmente, muitas crianças, não adolescentes, mas crianças com transtornos alimentares. Isso está me deixando também muito preocupada. Isso é muito legal você falar, porque muita gente faz relação, né? E às vezes o conceito, o que é a seletividade alimentar, o que é o distúrbio, o que são os transtornos alimentares, né? Você consegue trazer para a gente aí essa diferença? Sim. A seletividade alimentar. O que seria a seletividade alimentar? Seletividade alimentar é aquela coisa, né? Assim, eu não como alguns tipos de alimentos. Eu não como um tomate, eu não como pepino, mas eu como alface, mas aí eu como um brócolis, eu como couve-flor. Eu não como alguns tipos de alimentos, né? Mas se eu já não como grupos inteiros, então assim, eu não como nenhum tipo de fruta, eu não como nenhum tipo de vegetal, eu sou muito restrito, eu não como arroz, ou o macarrão tem que ser servido de uma determinada forma, ou eu nem como macarrão, né? Ou eu como um biscoito, mas o biscoito ele tem que ser de uma determinada marca, servido de um determinado pote, de uma determinada forma. Então isso já não é uma seletividade. Isso já é uma coisa muito mais além. Isso já virou um distúrbio. É um distúrbio alimentar, né? E hoje já tem um nome para isso, que é o distúrbio alimentar pediátrico. Saiu um consenso em 2019, que foi publicado,
né? Tem CID, inclusive, tem um CID dele lá nos Estados Unidos, saiu, se não me engano, já em 2020 esse CID já está valendo, né? A gente tem um distúrbio alimentar pediátrico, que ele envolve 4 áreas de domínio. Então, se a criança, ela já em 2 semanas, ela já apresenta essas dificuldades alimentares que vai na área médica, na área de, seria na área de deglutição, que envolve, você precisa modificar textura, Cultura. alguma coisa, na área nutricional e na área psicossocial, que aí tem uma série de critérios, mas você precisa de ter só um desses critérios, você já fecha o diagnóstico, né? Uhum. Aí a duração desses sintomas é que vai dizer se é agudo ou se é crônico, mas já existe um CID para isso. Aí isso já é um distúrbio alimentar. Então Uhum. as pessoas chamam de seletividade, às vezes é um distúrbio, porque a seletividade, às vezes você tem aquela que a gente fala que é uma seletividade fisiológica, aquela criança que geralmente acontece, por exemplo, com 2 anos de idade, que é muito comum, né? Ou na fase pré-escolar também Pré-escolar. acontece muito quando a criança ela para de comer alguns alimentos, mas ela ainda consegue manter um certo número de alimentos, ela consegue manter ainda uma alimentação variada, né? Uhum. Ela não come, por exemplo, uma banana e um abacaxi, pô, mas ela come melancia, ela come maçã, ela come pera. Então, assim, é uma seletividade, não é um distúrbio, mas um distúrbio seria ela não comer nenhum tipo de fruta, né? E ela, ao dissolver uma fruta, ela faz gag, por exemplo, ela apresentar uma reação muito forte. Então, o distúrbio alimentar é uma coisa muito mais profunda. Alguns chegam a falar de uma seletividade extrema. Mas Uhum. mesmo assim, ainda no mundo da ciência, ainda é tudo muito novo. E a nomenclatura ainda está difícil. E aqui ainda no Brasil e também nos Estados Unidos e na Europa ainda não está em consenso ainda. Tanto que quando a Uhum. gente vai pesquisar artigos, depende do que você coloca, né? A gente tem o comedor seletivo, ou o que chama de selective eater, ou picky eater, né? Que é o comedor exigente, Gente. né? Então Aham. depende do que você coloca. Então, até mesmo assim, na ciência, como ainda é muito novo, não tem ainda um consenso. Mas a gente ainda pode falar disso. Já o transtorno alimentar, né? O transtorno alimentar, ele está, a descrição de todos os transtornos está no DSM-5, então, ou seja, são transtornos psiquiátricos, Táticos. né? Que aí envolve a anorexia, a bulimia, Uhum. o transtorno de compulsão alimentar, e nós temos o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, né? Então, quem fecha esse diagnóstico são psiquiatras, né? Uhum. E eles se excluem. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem bulimia, ela não pode ser anorética. Ela não pode ter anorexia, então eles são excludentes. Então, Hum. antigamente, se você ouvir falar: "Não, ela tem anorexia e bulimia", não, isso não existe, ou você tem um ou outro, eles são diagnósticos excludentes. Então Uhum. essa que é a A diferença. E diferença. a questão da anorexia, da bulimia e transtorno de compulsão alimentar, eles estão ligados à imagem corporal, a peso, né, a imagem corporal, a pessoa muito preocupada com a sua imagem corporal, de ficar magro, de ser magro, né, isso. Já a questão do distúrbio alimentar não tem nada a ver com a imagem corporal, são outras questões. O Uhum. TARI, que é o transtorno alimentar e restritivo evitativo, também ele não tem a ver com imagem corporal. Uhum. Ele tem a ver com traumas alimentares que existe uma questão de peso muito grande, então a pessoa ela existe uma desnutrição que acontece, Hum. né, e pode acontecer também questões sensoriais envolvidas. Mas o diagnóstico ainda e ele entrou recentemente também no No DSM-5, DSM-5, né. o TARI. Aham. Você trouxe que e a gente precisa entender que às vezes se engessa, enrijece muito, né, por exemplo, ele tem seletividade alimentar, ele tem tal transtorno, né. Vamos supor, todo mundo acha que a seletividade alimentar está só associada ao autista, né. O distúrbio alimentar, né, que nem se fala, só se fala em seletividade na maioria das vezes, né, e aí está ligada a esse transtorno, e ao transtorno do autismo, assim. E você acha que, aonde essa seletividade e esse distúrbio, eles podem estar aparecendo e não está enrijecido apenas ao, por exemplo, ao autismo? Sim, acontece não necessariamente só no autismo, É né, isso. a gente pode achar também em outros indivíduos neurodivergentes, né, a gente pode achar em pessoas a altas habilidades, Habilidades.
Os altos habilidades, do jeito que eles são extremamente seletivos nos interesses deles, porque eles são, né? Nas amizades, eles também podem ser seletivos na Na questão da alimentação. alimentação deles, tá? TDAH também, por uma questão sensorial, muitas Uhum. vezes, né? Porque essas pessoas, podem ter questões sensoriais, eles podem ter sensibilidades sensoriais. E essas sensibilidades sensoriais, eles podem ter uma disfunção de integração sensorial, ela pode ser uma das causas deste distúrbio alimentar, né? Aí isso pode deixar o comer difícil. Então, uma pessoa com distúrbio alimentar, a criança que não come, ela não come não é porque ela não quer, é porque ela não Não consegue, porque é consegue. difícil para ela. Então, porque não é uma frescura. Ah, esse menino está de frescura, no meu tempo era só pegar e comer. Não, ele não come não é porque ele não quer, porque ele não está fazendo birra, é porque ele realmente não consegue. Mas não é só, não é só de crianças neurodivergentes. Crianças típicas também. A Uhum. maioria hoje, eu diria que a maioria das crianças que eu atendo são crianças típicas, Uhum. né. Então, às vezes, as causas desse distúrbio alimentar pode ser trauma, né. Ou também, aí além da questão sensorial, porque as questões sensoriais da disfunção de integração sensorial, ela também acontece em crianças típicas. E é Sim. muito comum em crianças típicas, né, não é só em crianças neurodivergentes. Então a gente tem que estar atento a isso também. Então as causas de um distúrbio alimentar, né, de uma grande dificuldade dessa criança não comer, ela pode ser por uma questão sensorial, mas também pode ser por uma questão de trauma, né. E esse trauma pode ser crianças que nasceram muito novinhas, tiveram que passar por um UTI neonatal, isso é um trauma muito Prematuridade, grande. A né? prematuridade, ela é fator, né, na literatura diz que você pode ser fator de risco para um problema alimentar no futuro. Por quê? Foi uma criança que ela passou, imagina, ela ficou lá, ela foi mexida, É. picada, ela foi mexida nessa parte oral, Não. nessa nossa parte oral ela é muito sensível, então ela passou por sonda, teve esparadrapo Intubação. no rosto, então ela foi mexida. Isso leva a trauma. É. Então isso leva a maior sensibilidade. Crianças que podem passar por um trauma de engasgo. Eu já tive Sim, uns casos sim. assim, de uma criança passou por engasgo e esse engasgo levou, então ela é uma criança que não tinha problema nenhum, de repente passou por alguns momentos de engasgo, foi o que levou, ou teve várias crises de garganta e otite, E aí que doía para. doía para comer, ou refluxo, porque esse comer já era um problema. Então a gente tem que ficar atento a isso. E até na hora da anamnese, perguntar: "Como é que era esse mamar? Será que esse mamar era difícil?" Porque às vezes o problema começa já no mamar, seja tanto no mamar no seio da mãe, quanto na fórmula. Porque são crianças que às vezes rejeitam. Eu tenho muitos casos que o mamar já era difícil, porque não é da nossa natureza rejeitar. É. Né, mas a gente lembrar o seguinte, que o comer, aprender a comer faz parte do desenvolvimento infantil. A gente não sabe, ninguém nasce aprendendo, né, comer não é uma coisa inata. A única coisa inata é o sugar, isso que ainda nascem crianças que ainda precisam de uma ajuda de um fono Para para aprender. aprender a sugar. Mas a gente já a questão na hora da nossa anamnese, a gente tem que perguntar: "Como é que foi esse mamar? Foi fácil, foi difícil, arqueava?" Porque às vezes os problemas começam aí, É. né. E isso que você está falando, Cris, é muito importante. Eu olhando para vocês agora, na relação desse processo de anamnese, na hora da conversa, né, com os responsáveis, conseguir buscar essas informações e não informações muito só macro. Ele tem seletividade alimentar? Será que o pai sabe o que é seletividade alimentar, né? Ele come de tudo? Não. São informações extremamente importantes que vai guiar o seu raciocínio clínico. Então, isso que a Cris está trazendo é muito importante, porque eu vejo muita gente enrijecendo. Primeiro, sem saber o que é seletividade e o que é distúrbio, né? Essa diferença. E o enrijecimento da seletividade ser apenas do transtorno do espectro autista. Então, isso por isso o convite aqui dessa ampliação de conhecimento, né? E altas habilidades, hoje eu tenho visto muitos meninos com essa condição de altas habilidades com o distúrbio alimentar.
Não sim. só uma seletividade, mas um distúrbio alimentar mesmo, né. E o TDAH eu vejo também muito ligado ao sensorial também, né, que tem hoje estudos que falam dessa alteração sensorial e no TDAH bem presente, e que pode estar aí associado também a essa seletividade ou esse Isso. E distúrbio, né. comer você imagina, comer é uma das atividades mais difíceis que existe. Existe planeja a gente precisa de muita praxis, né, a gente É, precisa de muito planejamento, planejamento. né, a gente precisa comer não é uma atividade: "Ah, eu vou sentar e comer", não, exige muito planejamento. E imagina uma pessoa com TDAH, É. é muito difícil, né, a pessoa sentar, você exige um planejamento, então o comer se torna muito difícil, porque o Uhum. planejamento desse comer, né, e se eu ainda tenho questões motoras de motricidade grossa e fina, vai se tornar esse comer muito mais É. difícil. Muitas vezes a hipotonia, né, por exemplo, síndrome de Down, que é bem hipotônico, né, então essa alimentação também não é Também não é fácil. fácil, vai ficar também mais difícil. Então, assim, É. tudo que pode a gente tem que pensar nesse quadro geral, essa criança ela está também preparada? E também, será que estão preparando o ambiente, estão dando as oportunidades corretas, né. Então, assim, eu tenho um caso de um menininho que ele está aprendendo a mastigar agora, né, por uma série de fatores, ele tem algumas questões sensoriais e de motricidade oral também, Uhum. que ele tá agora aprendendo a mastigar, apesar dele ser maiorzinho, mas ele ainda tá aprendendo. Então, assim, a gente tem que dar os desafios alimentares dele são maiores. Então, agora que ele está aprendendo, eu não vou dar um hambúrguer enorme para esse menino comer, a gente tem que dar pedacinhos pequenos, alimentos mais macios. Eu não vou dar coisas duras, difíceis, puxentas para ele mastigar, porque Uhum. ele não vai dar conta, ele não sabe o que fazer. É a mesma coisa, eu tenho que saber, eu estou dando eu estou dando as coisas para essa criança comer de acordo com o desenvolvimento cognitivo atual dela e o desenvolvimento motor atual dela, porque às vezes eu estou dando desafios muito além. Vamos pensar, eu vou uma criança começou a introdução alimentar dela, um bebezinho começou a introdução alimentar, eu não vou dar um bifão grandão ou um hambúrguer completo para essa criança comer, porque É. ela não vai nem conseguir segurar, porque ela não vai saber nem segurar essa é a mesma coisa, a gente tem que pensar, eu tenho que estar de acordo com o desafio. O desafio tem que estar de acordo com o desenvolvimento dessa criança. É. Isso e isso é oportunizar, né, que a gente fala muito do Isso. ambiente. Então, por exemplo, você falou, eu já tive um paciente com 7 anos que ele só comia comida batida, porque desde pequeno a mãe vinha com medo de engasgar, dele engasgar comendo, dele engasgar, e aí foi comendo e depois ele não conseguia entrar com a mastigação, né. E isso influenciou num processo, né, da fala, da linguagem, aí da aprendizagem, alfabetização, né, e influencia em todo um desenvolvimento Sim, infantil dele de uma forma aí completa, né. E esse ambiente também de oferecimento é muito importante, né. Esse momento de sentar, de comer ser um prazer, de estar ali, sim, né. infelizmente hoje está se perdendo isso, né. Eu É, sei que hoje a vida corrida, as agendas das crianças e de todo mundo parece que são mini executivos. isso. Né, hoje ninguém mais tem tempo de sentar, de fazer comida, né, e a gente precisa, né, de pelo menos de ter uma vez ao dia de sentar todo mundo à mesa, de ter aquela refeição estilo família. Eu Isso. sempre indico isso, vamos sentar todo mundo na mesa, colocar a comida na mesa e é da divisão de responsabilidades que eu falo, sempre para os pais, né. Nós adultos, nós temos que dar as oportunidades, então nós decidimos o que vamos comer, quando e onde. As Uhum. crianças vão decidir se vão comer, aí que pega, né. O que vão comer dentro do que foi oferecido, o quanto e às vezes até com que velocidade. Uhum. Então se a gente invade a responsabilidade da criança, de que geralmente é o quê? O se e o que vão comer, É. que os pais entram sempre, né, "Não, tem que Então vai comer, comer. vai comer isso, agora não, agora está na hora de comer isso aqui", né. Aham. A gente está gerando pressão, a gente está tirando a autonomia deste indivíduo. A gente mexeu com a autonomia do indivíduo, a gente acaba com motivação intrínseca dele querer fazer qualquer coisa.
e a gente exerceu pressão, essa criança não vai comer. E da mesma forma também, se a gente deixa essa criança invadir as nossas responsabilidades. Quando a gente vira assim, quer comer o que hoje? Não, de forma alguma. A gente tem que dar opções e opções limitadas. Você quer comer macarrão ou arroz hoje? Você quer comer a batata ou o pão? Ele fica pertencente ao processo, Sim, mas quem está mas escolhendo somos nós. direcionado. Direcionado. Isso é para É, tudo na vida. é Você quer a isso. blusa amarela ou a verde? É A isso. gente tem que fazer assim. É, Né? A gente não. Você quer ir no restaurante A ou B? é. Né? Mas quem está escolhendo somos nós, adultos. Nós só estamos dando o quê? As Opções. opções. Uhum. Agora, no caso de uma criança com distúrbio alimentar, o que, que a gente tem que fazer? Como eu sou adulto, eu estou escolhendo o que vai comer, mas eu tenho que ter sempre a opção de dar a essa criança o alimento de segurança dela. O que, que é o alimento de segurança dela? É o alimento que, de fato, essa criança vai comer. Comer. Então, toda refeição, o lanche que eu for dar para essa criança, eu tenho que ter 1 ou 2 itens que é de fato o que essa criança vai comer, né. Então se vamos, por exemplo, vamos pensar, não, ele gosta do arroz branco, então todo almoço vai ter o arroz branco dele lá. Eu posso fazer um arroz com brócolis, um arroz com cenoura, eu posso ter vários outros pratos, porque aí eu preciso oportunizar também, eu preciso Também. Isso. oferecer outras coisas para essa criança, mas o arroz branco dele precisa estar lá. Porque aí eu não posso negar o alimento de segurança dessa criança, porque a gente tem Uhum. que pensar o seguinte: eu nego uma insulina para um diabético? Eu nego um remédio de pressão para uma Do pessoa hipertenso. hipertensa? Não. Por que que eu vou negar um alimento de segurança para uma criança com distúrbio alimentar pediátrico? Eu não posso negar, né. Aí daí a gente pode entrar no campo, assim, essas crianças geralmente elas têm o alimento delas e elas têm o costume de comer alimentos ultraprocessados, Uhum. né. E às vezes a gente tem que aceitar isso, e tá tudo bem. E a gente vai partir para o campo assim, o que que é saudável e não saudável, É outro ponto importante. não é? Né, e a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente, né, que aí Aham. eu diria para todo mundo assim: "Vamos abrir nosso coração". O que que eu penso, assim, quando chega para mim, o que que é qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é que a criança tenha uma relação saudável com a alimentação. Então vamos pensar, eu fui convidada para uma festa de criança, né, pra uma festa de aniversário, seja de criança ou de adulto. O que que é saudável e esperado? Que eu coma salgadinhos, que eu coma um bolo, que eu Bolo. coma docinhos, né. O que que eu particularmente acho estranho, a pessoa que leva a marmita fitness, né, que a pessoa, né, fé, foco e força, né, que aí a pessoa vai levar, né, o franguinho e E a a batata batata doce. doce, né, que é assim, né, aí a pessoa: "Uau, nossa, não, eu não vou comer isso aqui porque eu estou de dieta". Eu acho isso um comportamento disfuncional. Não é uma coisa saudável, porque o que que é saudável esperado? Que eu coma essas coisas. Agora, o que que não é saudável? Que eu queira comer o bolo de aniversário confeitado todos os dias e Dias. brigadeiro todos os dias. Realmente, isso não é um comportamento saudável, isso realmente não é, mas é saudável esperado que eu como os docinhos. Entende Uhum. essa diferença? Aham. Então a gente ficar com esse O excesso, pensamento né. é o excesso, é o caminho do meio que a gente tem que É. fazer, né, e essas, principalmente no ambiente escolar, né, essa dicotomia, né, comida certa, comida errada, comida saudável, não saudável, porcaria, hoje é dia do lixo, eu sempre converso com as crianças, o que que é porcaria? Porcaria é o que está no lixo, eu não como lixo, comida é comida. E uma Uhum. coisa que eu procuro sempre conversar com os pais, bala fine, comida, tá, salgadinhos de pacotinhos, comida. Eu procuro dar o mesmo peso que uma maçã, o mesmo peso que um arroz, que uma carne, porque tem o mesmo peso, porque é Porque comida, aham. tá, porque comida é comida. A gente tem que dar esse peso, porque se a gente começa a colocar essas outras comidas num pedestal ou falar: "Você só vai comer a sobremesa se você comer o arroz, o feijão e a salada", a gente está colocando a sobremesa, o doce ou o ultraprocessado em um pedestal.
Então, o que que a criança vai O pensar? inatingível, né? Aí o que que a criança vai pensar? Para eu comer essa coisa saudável horrível, eu tenho que comer isso aqui para eu comer o que é não saudável, que é o gostoso. É isso que ela vai processar. E ela vai ficar em um pedestal. Então, se a gente trata no mesmo nível, Uhum. ela vai ficar muito indiferente. E às vezes, principalmente a criança com distúrbio alimentar e com dificuldades alimentares, esse é o alimento de segurança dela. E a gente tem que acalentar esses pais e dizer que está tudo bem por enquanto, está tudo bem comer isso, está tudo bem o macarrão ser sem molho, né? E às vezes essas crianças, gente, assim, por isso que tem uma diferença com seletividade. Eu tenho crianças com distúrbio alimentar que nem isso elas comem. Não comem biscoito recheado, não comem pizza, não comem hambúrguer, porque elas não comem. Não comem. Não comem, nem isso elas comem. Então, quando elas comem isso, para a gente isso já é uma vitória. Né? Então, a gente se desapegar dessa cultura da dieta, porque hoje está tudo muito doentio. Né? Uhum. E eu acredito que até esse excesso de dietas que está acontecendo está sendo uma causa dos distúrbios alimentares das crianças, porque não tem comida na casa das pessoas. Né, já aconteceu pedindo para a mãe: "Ah, tem macarrão em casa?". "Não, não tem macarrão em casa porque está todo mundo de dieta". Aí eu fico assim: como é que essa criança vai ser oportunizada e aprender a comer alguma coisa se não tem a comida na casa porque alguém está fazendo uma dieta low carb, por Uhum. exemplo, né. E aí é Então o oferecimento, né, a família que não come a fruta, verdura, legume, justamente, não oferece, ele não tem como ser apresentado isso. a ele, Isso. né. E para essas crianças que têm o distúrbio alimentar e a causa do distúrbio é uma questão sensorial. Elas comem os alimentos ultraprocessados, por quê? Vamos pensar o seguinte: eu saio para comprar, seja, na área sul, na área norte, em leste, oeste, em qualquer lugar, se eu pego um pacote de biscoito recheado, na prateleira de cima, na prateleira de baixo, é o mesmo Mesmo. sabor. Agora, se eu pego um cacho de uva, no mesmo cacho de uva, uma uva vai estar dura, uma outra uva vai estar mole, uma vai estar doce, outra vai estar azeda. É uma imprevisibilidade. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, os vegetais e as frutas, principalmente, a comida in natura, né, a comida preparada, ela nunca é igual. O É. arroz que você faz hoje não é igual ao que você vai fazer no dia seguinte. Nunca será igual. Uhum. Então, por isso que é difícil para eles comerem, né. Então por isso que eles vão Muda, para esse né. ultraprocessado, né. E os ultraprocessados, eles são desenhados gente, um biscoito recheado, para ele chegar na aquela prateleira, não foi por acaso não, gente. A Aquilo ali foi muita ciência por trás e muito estudo, para justamente pegar a gente no sabor. como a gente tem o que só come o cookie de uma padaria. Justamente. A gente tem um em comum que só come um cookie de uma Que eu padaria. tive que fazer a engenharia reversa. Eu fiz a engenharia reversa desse cookie. Para E foi salvar essa mãe e consegui. e foi sucesso. E foi sucesso, e E foi consegui. sucesso. E consegui quebrar a rigidez do cookie, e ele conseguiu comer de outras formas esse cookie. É, maravilhoso isso. Eu achei muito legal também que você, traz algumas frases, né, nos seus posts, nas suas falas. Gostei muito dessa. "Nosso trabalho é dar a oportunidade, não fazer a criança comer", né, que é um pouquinho isso que você falou agora, né. E tem um post também: "Se a criança come só macarrão, deixa ela comer só macarrão", né. Justamente. E a gente tem que deixar mesmo assim, porque assim, a gente não tem que fazer ninguém comer, tá. A gente tem que fazer com que a criança queira comer, que é justamente o trabalho da alimentação responsiva, né, da terapia alimentar responsiva. A gente, estimula a motivação intrínseca dessa criança, e sem o uso de motivadores externos. Não existe motivadores externos. A gente vai estimular a motivação, porque a gente quer fazer com que ela queira comer. Eu não tenho que fazer ninguém comer. Não Uhum. é o meu, essa criança ela vai comer porque ela quer comer, né? Porque assim a gente tem que pensar o seguinte: enquanto a criança sentir dor ou desconforto, ela não vai comer, né? Ela só vai comer quando ela se sentir segura e Segura. confortável o Uhum. suficiente. Ela se sentindo segura e confortável, ela vai comer. Então É. é isso. E enquanto isso não acontecer, o que que a gente vai fazer? O nosso papel é dar oportunidades. É isso.
E esse trabalho é com a família também, né? Tem Sim. que ser com a família, O né? trabalho é todo voltado com a família, Hum. eu não faço o trabalho sem estar voltado com a família, porque não tem como, porque, assim, a gente é uma quebra porque a gente é quebrar paradigmas, É. né, o primeiro paradigmas é: "Vamos dar um passo para trás", que esse é o mais difícil, né, "Vamos parar com a disputa de poder", né, Uhum. e explicar para os pais, né, que às vezes tem 3 coisas que a gente não consegue uma criança fazer jamais, isso é fato: Uhum. fazer cocô, dormir e comer, Comer. isso é fato, gente. Aí eu falo para os pais: "Aceita que dói Dói menos". menos. Não tem como. É. E aí qual que é a única coisa que a criança gente, vamos pensar, a criança, desde que ela nasce, né, vai tomar remédio, ela não tem como, ela não tem o que dizer: "Vamos pentear o cabelo dela, tá na hora do banho, tem que botar a roupa tal, tem que ir pra tal lugar, mamãe me pegar, vamos t". Qual a única coisa que ela tem total domínio no corpo dela? O que vai ela vai na boca dela. Na boca. Né, É. então assim, não tem como. E às vezes a gente tem que aceitar e, principalmente, se a gente for pensar em termos e às vezes é uma conversa, às vezes, muito difícil e dura que eu tenho às vezes, com alguns pais, principalmente com pais de crianças autistas. Às vezes essa criança nunca vai comer do jeito que você quer que ela Que ela coma, coma. e tá tudo bem. Uhum. Por que que eu quero um comportamento neurotípico de uma criança neurodivergente? Uhum. Isso é de um ableísmo muito grande. É. Sabe, isso é de uma violência, para mim isso é de uma violência muito grande. Às vezes a gente tem que ter um entendimento disso, que talvez essa criança autista nunca vai comer como acham que queiram, ou como a família quer que ela coma, ou como, Os não, que alimentos que a família quer que quer. ela coma. Não, Uhum. e tá tudo bem. É. E às vezes eu tenho que adaptar esses alimentos sim para um maior conforto sensorial e tá tudo bem. Né, então se essa criança ela não conseguir comer uma cenoura como a família quer que ela coma, mas se esse alimento entrar na forma de um waffle, ou de um bolo, ou de uma outra forma, a cenoura não deixou de ser cenoura, porque ela se transformou em um waffle ou entrou em um bolo, tá tudo bem. E é isso que eu ia falar, assim, o modo de apresentação também. Quando você falou, né, da opção. E eu falo muitas vezes, né, com os pais, assim, coloque na mesa, deixa ele se servir, muitas vezes, né. Aí tem aquela coisa: "Ah, vai sujar tudo", mas é ali que ele vai aprender, né, por exemplo, uma noção espacial, Sim, né, de um prato, de um e oportunizar ele a escolher, o macarrão, o arroz, o feijão, né, o legume, porque às vezes vem uma curiosidade que ele quer botar no prato e oportuniza ele a comer. sim, que são é o que eu falo que são os trabalhos na hora da refeição, eu sempre peço, são É, uma das etapas que eu passo de trabalhos para a família. Que é para a criança ela ter uma responsabilidade show. na hora da refeição, seja montando a mesa, aí ou ela vai montar a mesa, ou ela vai levar os pratos, né, ou ela vai preparar alguma coisa, ou ela vai fazer o enfeite de algum prato, ou de repente um pai vai ficar muito ocupado na hora e não vai conseguir montar o seu prato, então, ou seja, a criança não está montando o prato dela, ela está montando o Então, prato de outra pessoa, então aquele feijão assustador não está entrando no prato dela, é no prato do no outro. E ela está o quê? Ela está sentindo o cheiro daquele alimento, ela é, está vendo aquele textura alimento, ali, né. ela tá começando a aprender aquele alimento. Então, assim, experimentar um alimento, não é só botar na boca, mastigar e engolir. Se eu cheirar o alimento, eu estou experimentando esse alimento. Se eu tocar esse alimento, eu estou experimentando esse alimento. Então a gente tem que começar também a pensar em outras formas de experimentar. A pessoa está sempre pensando: "Ah, mas não botou na boca e comeu". Gente, comeu de menos. A gente tem que pensar no processo, né. Uhum. Para mim o processo é muito mais importante do que aquele produto final. "Ah, mas não comeu". Gente, e daí que não comeu? É. Vamos pensar em uma criança que tem pavor de melancia. Eu tive um, assim, que não podia nem olhar para Pra melancia, não melancia. podia. Pavor, pavor. Teve uma vez, aí quando começou a aparecer aquelas melancias amarelas, Hum. aí eu falei um dia pra ele: "Olha, eu tô com a melancia amarela". Aí era quando eu ainda não tinha uma geladeira, né, dentro do consultório ainda. Aí eu falei assim: "Tá na geladeira ali lá de fora". Ele olhou assim: "É?" Eu: "É. Você quer ver?" Aí ele ficou morrendo de medo que a melancia ia entrar dentro do consultório. "Não".
Eu seguro lá do lado de fora. Eu fiquei segurando a melancia do lado de fora do Fora. consultório. Ele olhou. Para mim, para o pai, foi a conquista das conquistas, porque ele nem olhar para a melancia ele conseguia olhar. Uhum. Então, isso, para mim, vale muito mais do que comer, porque ele já começou a olhar. Então, como é que é uma criança que não consegue nem olhar, tolerar de olhar, como é que ela vai comer? Então, assim, são passos. Passos. Então, toda e qualquer interação que a criança tenha com o alimento é uma coisa positiva. Hum. Então, ele não conseguiu olhar, agora ele conseguiu olhar. Olha que Já maravilha. tá vencendo Se daqui etapas. depois de um tempo ele conseguiu que a melancia entrasse na sala. Gente, E aí? glória, né? Aí nisso a gente faz a cara de egípcia, assim, é mais um dia que acontece, né? Feito hoje que aconteceu, uma pequenininha que é autista de nível suporte 2, né? Ela tá ótima, né? Ela migrou do 2 para o 1 hoje, né? Ela tá sensacional. E hoje eu apresentei um mirtilo para ela. Ela é muito rígida, ela nunca comeu em sessão e ultimamente ela está muito interessada em comer em sessão. Ela come em outros lugares, mas na minha sessão ela Então nunca não. come, mas para mim não tem problema, porque não existe, para mim está tudo bem. Aí hoje eu apresentei um mirtilo para ela, e ela gosta muito da cor roxa, rosa. Hum. Aí eu: vamos fazer um waffle de mirtilo?" Ela: ficou roxo, ficou linda a cor da Da massa. massa. E eu tenho uma maquininha que tem a carinha da Hello Kitty, que ela adora. Ah. Aí eu: "Vamos fazer de Hello Kitty roxo, ó?" Acabou. Acabou. Aí eu conversando com a mãe, a gente: vai vida que segue", aquela coisa, de repente eu vi que ela pegou. Eu fingindo que não estava nem vendo. Ela comeu 2. Aí. E a gente: vida que segue". Ninguém bateu palma, ninguém fez festa, porque é isso. E é sobre isso, porque, assim, o mais importante para mim foi o processo, porque Uhum. ela quebrou o ovo, ela misturou o leitinho, jogou a farinha, apertou o botão do liquidificador para bater o mirtilo, segurou no mirtilo congelado. Olha só quantas coisas. Ela participou do Do processo, processo. ela esperou. Então, assim, ela viu as medidas. Então, ali teve matemática, ali teve tanta coisa envolvida. Se Teve sentiu conversa, ela se pertencente, sentiu né? ela soube esperar a vez, esperar a Uhum. massa ficar pronta, esperar a massa assar, esperar esfriar. E daí ela se sentiu motivada o A experimentar. suficiente para experimentar. Eu não precisei falar: "Toma, experimenta". Eu não precisei falar: "Você quer uma mordida?". Não. Estava lá, só conversando com a mãe dela, assim, ó. Então, ou seja, ela estava segura o suficiente, porque ninguém pressionou ela a comer. Uhum. Mas eu sei que isso é muito difícil, É. principalmente para os pais, né, porque a gente tem uma criança que não come, é uma dor e um sofrimento muito grande. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher essa família, né, em vez É. da gente acusar e colocar os dedos, porque às vezes eles fazem de tudo e mesmo assim essa criança não Não come. come. Isso não é culpa de ninguém, nem da família e nem da criança, simplesmente aconteceu. E é Uhum. procurar ajuda, e a gente saber que é um distúrbio. Então, assim, você ficar pensando: é uma fase que vai passar", não, não vai passar, porque é muito mais do que uma seletividade, porque seletividade é uma coisa que vai passar, é uma Aham. fase e passa. O Mas quando é um distúrbio. distúrbio alimentar, não vai Vai. passar, só vai piorar. Uhum. E quanto mais tempo, pior, porque mais difícil fica. Não é impossível o tratamento, mas mais demorado fica, porque a rigidez Deixa cognitiva se instaura e a gente sabe, quanto mais tempo, mais mais rígido, difícil, é mais mais difícil. rígido eles ficam Ficam e mesmo. mais difícil para a gente quebrar essa rigidez, é muito mais Hum. difícil. Sabe uma coisa que você falou e que veio na mente que de uma família, assim, mentia: "Não, não tem isso", né. A criança fala assim: "Mãe, no feijão tem cenoura". "Não, não tem cenoura". E aí a criança descobre que tem, isso é muito prejudicial para oportunizar ela a experimentar, Sim, né, e acreditar depois nessa família. sim. Então, eu sempre falo assim: "Não mente", né. Diz o que tem, como tem, apresenta, visualmente ser agradável, porque como muitas vezes o distúrbio está ligado ao sensorial, né, se ela pega já tem ali o tato, já tem a visão, já tem o Eles cheiro, o sabem, eles olfato. sentem, eles É, sentem. eles sentem. E a gente nunca, jamais deve enganar uma criança, para nada. Eles precisam saber exatamente tudo que tem.
A gente não pode fazer aquelas receitas que botam um monte de coisa, pode fazer, desde que a criança saiba tudo e que ela participe do processo. E Uhum. se no final ela não quiser comer, também tá tudo bem. Ou sempre vem aquela frase: "Ah, mas você quis fazer, tem que Uhum. comer". Não, não tem que comer não, ninguém É, tem que comer nada não. é. A gente sabe que socialmente isso é difícil, Sim, né. Socialmente, por exemplo, para a família que vai sair, precisa às vezes levar alimento, que não sabe se vai ter lá, que é o alimento de segurança dela, né. Quando cresce, porque fica adolescente, às vezes se recusa a sair com os amigos para lanchar, porque lá não vai ter o alimento de não vai segurança dormir na casa dele, do colega, não vai porque dormir na casa isso. do colega, né. Então isso há um prejuízo social muito grande, né, que aí eu falo do olhar multiprofissional, né, porque quando a gente percebe numa anamnese que a gente vai, então procura uma nutri, procura uma terapeuta ocupacional, procura uma psicoterapia, Isso. né, e para a família entender, porque às vezes não leva para forçar ele a comer, e isso socialmente ele passa a não querer sair. E aí eles vão ficar se fechando cada vez mais. Agora é o seguinte, é também levar em profissionais treinados, Ah, sim, que saibam o que estão fazendo, porque fazendo. uma coisa que eu sempre falo, pior do que uma não terapia, é uma terapia Terapia mal errada. feita. Uma terapia mal feita é capaz de fazer estragos e Os causar traumas, assim, Uhum, profundos, né, e o uhum. trauma na alimentação é uma coisa que causa danos Amamos. terríveis, É. né, e até a minha terapia ela é trauma informada, eu tenho curso em trauma informado, porque tem muito trauma envolvido. Sim. E a gente e eu a primeira coisa que eu faço, tanto que eu falo, assim, eu trato relações, muitas vezes. Eu estou Uhum. mais preocupada em curar essa relação dessa família que está totalmente desgastada em torno do alimento e da mesa, do que eu estou preocupada de fazer dessa criança, ela tem que comer vegetais e frutas, tanto que eu falo: "Gente, primeiro conexão, os vegetais e as frutas ficam para depois", Uhum. né. Eu estou muito mais preocupada em resgatar esta conexão, que se perdeu e que às vezes nunca existiu. Né, e de recuperar De isso. recuperar. A gente tem que estar muito mais preocupado com isso. E tem também o outro lado, né, que são os obesos, Sim, né, são aqueles que querem comer tudo em quantidade, que também muitas vezes tá aliado a algum trauma, associado a algum trauma, algum processo psíquico mesmo também, né, ansiedade, né, e que precisa ser visto também, né, sim. Ou dependendo, se não tiver a medicação envolvida, que algumas medicações, também. principalmente que é usado no autismo, causa isso, eles aumentam o Então apetite, apetite. né. Algumas de TDAH cortam o apetite, aí quando a criança Isso. tem o distúrbio alimentar, eu fico para morrer, porque eles já não Não comem come. e ficam com apetite, é super difícil, né, que aí eles perdem a questão do apetite. Mas a questão do excesso de peso, tem como a gente lidar com isso, mas é a gente também ter a sensibilidade e a gente saber que a restrição leva à compulsão também. E é aquela coisa, se a gente vai também com essa visão da cultura da dieta, né, isso não pode, isso aqui engorda, né, Uhum. isso também gera mais, né, porque quanto mais restrição eu faço, uma dieta muito restritiva, vai gerar mais obesidade, vai gerar mais ganho de peso, porque eu vou estar mexendo no metabolismo dessa pessoa, Uhum. né. Tanto que aí eu até brinco que eu sou uma nutricionista muito diferente. Eu não passo nem cardápio, nem dieta para ninguém. Tanto que é uma das coisas que eu até falo nos primeiros contatos que eu faço com a família, né, eu faço uma conversa primeiro pelo WhatsApp para explicar, porque o meu trabalho é uma coisa bem diferente É. dos maioria dos nutricionistas. E eu já a primeira das primeiras coisas que eu faço, eu não passo cardápio, eu não passo dieta. É muito raro. Uhum. Hoje eu acho que só tem uma família, uma menina que eu estou atendendo, uma adolescente, que ela está com plano alimentar, mas eu construí esse plano alimentar junto Junto com com ela, ela. dentro dos alimentos de segurança dela, Uhum. né, porque ela precisava mais de uma estrutura. E olha que é um plano alimentar sem quantidade, porque quem decide a quantidade é ela. Quem sou eu para dizer que ela precisa comer 3 colheres, 4 colheres de sopa de arroz? Não. Isso Eu só as quantidades, eu só prescrevo quantidade quando é um caso, por exemplo, de anorexia.
Que aí Uhum. realmente a gente precisa, o protocolo é outro, aí já são outras coisas que a gente precisa fazer recuperação nutricional e tudo, né? Aí isso Aham. já são outras coisas, mas Uhum. quando não, é a pessoa precisa estar atenta ao seu Consciente, corpo, né? é consciente, É. Que vem com consciência, não vem por obrigação, né? justamente. E que não dá certo, né? Sim, Não dá certo. E vou te dizer por conhecimento de causa, né? Já fui obesa, hoje sou bariátrica. E enquanto eu não tomei consciência da quantidade da minha comida e sabe, sei o que eu posso comer, o que não, o que me faz bem ou não. Então, a consciência, sim. e aí você oportunizar dela colocar, saber o que é muito, o que é pouco, né? Isso, mas eu acho que isso também vem muito desse ambiente de casa que ajuda também, né? Essas oportunidades, Isso, conseguir por isso que a gente mensurar. tem que estar atento àquilo que eu falei, da divisão de responsabilidades. A Perfeito. gente tem que saber. Porque assim, eu sou de uma geração que é aquela geração do prato vazio, né? Eu acho que somos da mesma geração, que é cala a boca e come. E não E pode, não pode deixar nada no prato. tem que comer tudinho, né? Tinha que rapar o prato e por que que você acha que a nossa geração tá com os índices de obesidade do jeito que tá? Né, as pessoas não sabem escutar mais os seus corpos, ninguém sabe, né, quando parar de comer, né. Introspecção, né? É muito difícil, eu tenho com as crianças mais velhas que eu atendo, eu geralmente eu faço essa pergunta, eu pergunto para elas, né, porque elas não têm uma noção nem de quando elas estão com fome, eu pergunto: "Como é que você sabe que você está com fome?" Durante a sessão. "Ah, eu vou conversando, a gente vai com comida", aí eu pergunto: "Como é que você sabe que você está com fome? Como é que você sabe que está na hora de comer?" Muitas têm muita dificuldade. E eu pergunto para os pais também, porque os pais participam da sessão. Eles não Uhum. sabem responder. Aí depois eu falo: "Tá, mas como é que a gente sabe que tá na hora de parar de comer?" Aí que ninguém sabe me responder. É. Porque tem uma diferença muito grande, né, Sim, sim. entre saciedade e satisfação. Ação. Porque eu posso estar saciado, mas não posso e não estar satisfeito, né, porque Uhum. saciada, eu estou saciado, não estou Entendo. né, mas ter uma satisfação, assim, o que eu comi. Eu fiquei feliz, fiquei satisfeito mesmo, assim, nossa, não, isso eu realmente tô bem com Bem, isso. Então por isso que eu digo assim, eu não aguento esse pessoal, né, vamos voltando, né, pro brigadeiro, não, tô com vontade de comer brigadeiro, né, aí a pessoa vai lá e faz o brigadeiro fit de banana hã. verde e não sei o quê e tudo mais, na verdade ela não queria comer o brigadeiro de verdade. Vai Uhum. lá e come o brigadeiro E de aí é a verdade. consciência, né, de comer um brigadeiro, É, mas aí né. ela vai e come o brigadeiro fit e depois ainda come outro brigadeiro, porque ela não ficou com satisfação. Satisfação. É, Né, então assim, dá para se trabalhar isso também. Então assim, aí é. eu uso de De todas essas consciência, ferramentas, do comer consciente tudo, a gente vai trabalhando isso isso, é com essa porque não maravilhoso. existe comida certa e comida É. errada. É a relação com a comida, E eu né. trabalho isso, eu trabalho as relações das pessoas e das pessoas com a comida. É isso, é isso. E é isso, Cris, assim, você trouxe um uma luz, assim, nesse pensamento muito da seletividade, distúrbio, transtorno, que é o que eu vejo da dificuldade, muitas vezes, de compor um raciocínio clínico, né. Porque tem seletividade, né, ou distúrbio está ligado a um transtorno. Não. Então, por isso essa relação é multidisciplinar, né, multiprofissional. E para isso tem profissionais, né. Tem a parte da nutrição, tem a parte da terapia ocupacional, que o sensorial, eu acho que o trabalho de vocês ajuda muito, né. Acaba sendo um casamentozinho ali, né, Sim. que vai ajudar. Então é isso que a gente fala, dessa formação, desses conhecimentos que vão agregar, né, essa relação de construir esse raciocínio clínico para uma avaliação. E para a intervenção também, porque muitas vezes, por exemplo, com um paciente, a gente utiliza um trabalho seu que eu posso levar para um psicopedagógico, né, num trabalho atencional, vamos buscar esses alimentos, quantos esses alimentos tem aqui, Sim, né. Então a gente fazer essa relação de consciência. sim, e na escola dá para usar gente, dá para usar tanto assim, vocês fazem tantos trabalhos, por que que a gente não pode fazer trabalhos pedagógicos na escola com alimentos? Sim, Sem necessariamente envolver comida. Eu posso fazer trabalho de corte. Para que que eu vou isso. usar a folha? Eu posso usar uma couve,
eu não preciso comer essa couve, mas eu vou usar essa couve, então essa criança vai estar se aproximando Manda. da couve. Então dá para fazer tantas brincadeiras com comida e tantas coisas com comida dentro da escola, mas não É. necessariamente a criança Precisa precisa comer, comer essa comida mas e ter a essa relação, né? mas é a relação e ela vai estar aprendendo sobre as propriedades físicas dessa comida. É. Ela é mais mole, ela é mais dura, ela é gelada, ela é gelatinosa, ela derrete, ela faz tudo. Dá para fazer tanta coisa Hum, com comida e não necessariamente ela Precisa precisa comer. comer. E não precisa ser comida saudável ou não precisa ter essa conversa. Porque o que eu vejo hoje, o trabalho que é feito é sempre o sinal verde, o sinal vermelho e o sinal de atenção. Isso é muito prejudicial, porque se Uhum. a gente for pensar em uma criança com distúrbio alimentar, ela vai se sentir tão inadequada, principalmente se ela vê o alimento dela de segurança lá no vermelho, né. Uhum. Por quê? É. Por que isso, né. Então assim, elas já se sentem tão inadequadas, porque elas Uhum. sabem, elas se acham que são as erradas, né, elas sabem que mas para elas já é tão difícil, porque assim, então uma coisa que eu sempre falo para os pais: "Está difícil para vocês, eu sei que está difícil para vocês, mas imagina para elas, É. o quão que é difícil para elas". Hum. Então eu acho que dá para sim, os pedagogos eles podem oportunizar tantas coisas na escola com comida, e sem necessariamente essa criança comer, dá para Comer. fazer carimbo, dá para fazer tanta coisa com dá para fazer carimbo, assim, eu posso usar cenoura, eu posso usar beterraba, eu posso usar batata, e essas crianças elas podem aprender tantas coisas, tem crianças que não sabem. Uma vez eu Não peguei um que ele não conhece. sabia que a batata frita, que ele gostava tanto do pacotinho, quando eu peguei uma batata mesmo, mostrei para ele: "Olha, você sabia que isso aqui é igual a isso?" Ele ficou assim: porque ele não sabia que a Não. batata vinha da terra, então é esse tipo de coisa, e dá para fazer tanta coisa e não necessariamente fazer: "Agora vamos fazer uma receita que todos têm que comer no final", não, não precisa. Uhum. Só essas aproximações, essas Já brincadeiras, ajudam já muito, né. ajuda e dá para fazer tanta coisa. Ótimo. Eu fiquei muito feliz, Cris, muito Ai, feliz dessa desse bate-papo, dessa luz que a gente traz para outros profissionais, né. A gente aqui está falando dentro do meu Instagram muito para psicopedagogo, neuropsicopedagogo, mas para outros profissionais que muitas vezes não têm esse conhecimento, né, levam de uma forma generalizada a seletividade o nome seletividade é, alimentar, né, e queria muito te agradecer, assim, por essa informação, aprendi muito aqui eu que também hoje, agradeço. muito mesmo. E trago novamente essa reflexão de uma parceria, de um olhar, de uma conversa, sempre de uma troca multiprofissional para construir o seu raciocínio clínico, né, na sua avaliação, na sua intervenção. Então, obrigada, Cris, minha Eu xará, que agradeço. pela oportunidade, e a gente vai caminhando aí com nossos pequenos, Tá certo, né, pra caminhamos gente juntos. caminhando junto. E muito obrigada pelo seu trabalho que você faz e pelo todo o seu conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Ah, Muito obrigada. obrigada. Tá certo.